ver esse, esse probleminha aqui. Considere o octógono regular. Então, 8 lados iguais, inscrito numa circunferência de centro O. Sendo OA o lado origem, OA o lado origem. Então, acho que ele está falando assim, ó. Opa, tá meio grosso aqui. Ele começa aqui, né? Então, a gente vai fazer os cálculos a partir daqui. Provavelmente no sentido anti-horário, né? Dos ângulos generalizados, definidos por... Indique o lado extremidade dos ângulos generalizados. Nossa, eu não sei exatamente o que é essa anotação. Eu vou ter que ler lá no teu, nas coisas que você me mandou. Eu realmente não conheço essa anotação aí de ângulos generalizados. Vamos ver aqui. Tá. Bem, talvez tu consiga me explicar, né? E aí, cara, o que que significa esse negócio aqui? O ângulo 225, generalizado, professor, isso. é um paraordenado, professor. É um paraordenado em que alfa é um ângulo orientado ou um ângulo nulo. E o n é um número inteiro. Ou seja, professor, aqui estamos dentro de um octógono inscrito numa circunferência. E a circunferência é 360 graus. Logo, para achar aqui o ângulo que há dentro do octógono, teríamos que fazer 360 a dividir por 225, que vai dar 45 graus. Depois, é para Não, achar pera, um tu quis ponto dizer subtraído, né? 360 subtraído de 225. a dividir, professor. Ah, tá, mas bem, tudo bem, mas não vai dar 45, né? 360 dividido por 225 não dá 45. Ah, então acho que enganei, professor. Então é 225 a dividir por 180. Em nenhum dos casos vai dar Não. 45, tá? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o fato de aqui ter uma determinada quantidade de ângulo de um pedaço para o outro, né? Não sei. Aqui é 45, né? Certo? Sim, professor. 45, aqui é 90, daí mais 45. Eu acho que o 45 veio daqui, tá bom? Porque de um ponto para o outro são 45 graus. Já que é um octógono, né? Dividir em 8 partes iguais, cada uma vai ter um ângulo de 45, tá bom? Sim, professor. Então eu acho que o 45 vem disso, mas eu não sei exatamente o que ele está dizendo aqui. Porque esse 2 aqui é o N, significa que gira duas vezes? Sim, professor. Esse é o número de voltas. Tá. E o primeiro número é o 220, significa que depois de duas voltas ele ainda anda 225 graus, é isso? Sim. Ah, então tá, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos aqui para eu entender bem também, que para mim é novidade isso. O que pode ser, por exemplo, um ângulo de amplitude 780. Então, ele está falando que o 780 pode ser obtido como duas vezes o 360, que dá 720, mais 60 graus. Ah, agora entendi, agora entendi. Então, de fato, tu gira duas vezes, por isso dois aqui, e anda mais 60 graus, né? Então, assim, tem a ver com a divisão, mas não é tão direto, tá, Paulo? O que tem a ver é que o 225 é o resto, né? É o resto da divisão de um ângulozão por 360, né? Então, qual que vai ser o ângulozão ali que causou esse A aqui, né? Esse problemático? Vai ser o 360 vezes 2 mais 225. Então, o ângulo aqui é 945, tá? 360, professor, vezes 2. Isso, por causa do 2 aqui em vermelho, né? Então, é 360 de 2 giros, 2 vezes 360, 720. E mais 225 vai dar 945, né? Professor, eu não entendi. O professor poderia só voltar a explicar, por favor? Claro, claro. Bem, quem me falou foi tu, né? E eu percebi aqui no desenho que quando a gente tem um negócio desse jeito aqui, né? Um ângulo e um número, o número ali é a quantidade de voltas, né? Então ele deu duas voltas. Então, quanto que é 2 vezes 360, que é o ângulo de uma volta inteira? 720 graus, concorda comigo? Sim, professor. Então, o 2 aqui deu uma, duas voltas. Beleza. Só que ainda tem aquele 225 para dar mais 225 graus de giro, que vai parar por aqui, né?
Porque 90, 180, 225 é por aqui, no terceiro quadrante que seja. Então, a resposta seria por aqui. Beleza? É isso, basicamente é isso. No fim das contas, o que importa é o 225. Agora, qual ângulo é isso tudo, né? Seria o ângulo 945. Por que 945? Porque é 720 daqui, né? 360 vezes 2, mais 225. 720 mais 225, 945. Ok? Então não tem nada de 45 aqui que tu falou, tá? Pelo que eu tô entendendo, não tem 45 nenhum. O que tem de 45, né, é o fato que, sei lá, se a gente tem aqui é, 180 graus, 180. isso. Daí do 180, né? Opa, para o 225, né? São 45 graus. Né? 180 mais 45 dá 225, né, Paulo? Sim, professor. Então aqui é 45, né? Só que se a gente anda tudo isso aqui, né? 225. Né? É isso. Seria esse ângulo todo aqui. Então tem muitas formas de tu observar o mesmo ângulo, né? Então tem que ficar bem atento ao que o problema está pedindo. O problema está pedindo o lado origem. Sendo ao lado origem, indica o lado extremidade dos ângulos generalizados. Bem, lado extremidade, eu acho que ele está falando, né? Justamente desse roxo aqui. Esse roxo aqui é a resposta, tá bom? Sim, professor. Beleza. Então tá, vamos para a próxima, então. Agora, né, 3 voltas ao contrário, Paulo. Então, como a gente faz as voltas em sentido horário, né? Sim, professor, no sentido do ponteiro do relógio. Isso, então agora é anti-horário, né? 1, 2, 3, beleza. Essas 3 voltas já dá 360 vezes 3, né? Que é 1080. Só que a gente ainda tem que andar a 135 graus ainda no sentido horário, né? Então, Sim, então vai ficar assim, ó. 90, 100, 90, né? 90 mais quantos dá 135, né? 90 mais 45, ok? sim, professor. Então seria por aqui, concordas comigo? Seria na mesma posição do vermelho aqui que eu desenhei agora há pouco. E na mesma do roxo, né? É tudo a mesma posição, beleza? Sim, professor. Então, a mesma obtenção, só que por métodos diferentes, por formas diferentes. Sim, professor. Ângulo, de modo geral, né? Não tem um jeito certo de fazer. Então, é isso. Beleza. Agora tá falando de amplitudes, né? Ele quer que a gente faça o quê aqui? Bem, encontre o lugar novamente, né? Desse ângulo 1575. Não é difícil, né? O que a gente tem que fazer é dividir ele por 360. Se a gente, bem, é que na calculadora, né? Eu não sei no computador que tu usa, mas na calculadora, Paulo, a gente tem um negócio chamado mod. Não sei se tu já viu esse mod aí na Já vi, calculadora professor. do Windows. Então, aqui, ó, mod. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse mod aqui, ó. Esse mod nada mais é que o resto da divisão. Então, se tu pegar e colocar 1575 mod 360, vai dar 135. Então vai dar um número, né? Eu não sei qual é, mas o importante é que o resto dá 135 graus. Ou seja, tu vai dar um monte de voltas, mas ainda vai sobrar uma volta de 135 graus. Ô Paulo, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá, cara? Só um instante. Sim, professor.
Desculpa, Paulo, acabei passando meio mal. E aí, cara? O que ele quis dizer com amplitude aqui é uma coisa que está me causando alguma dúvida. O que é essa amplitude aí? É isso que o professor acabou de fazer, é dividir esse número 1575 por 360. E o professor fez bem, é com o objetivo de achar o resto dessa divisão, pegar nos 45 graus, somar com 35 vezes 360. 135 vezes 360 vai dar 1575. Só E isso mesmo. depois, e Legal. depois acha-se o ponto, professor. Deu-se Perfeito. 35 voltas para cada 45 graus, deu-se 35 voltas e achou-se o ponto. Perfeito, era só isso então, nada demais. E a mesma coisa aqui para B, só que no negativo, né? Sim, professor. Então, eu só acho que tem que tomar algum cuidado com o B aqui. Por quê? Porque quando a gente faz no sentido anti-horário, né? Vai dar uma resposta negativa também. Então, ele tem que deixar a resposta negativa. Mas sempre usando o mod da calculadora, né? Beleza. Eu acho que esse exercício aqui não tem nada demais. Vamos ver os outros. Vamos ver os outros. Mas Ângulo geral. Oi, posso diga. voltar a fazer, posso voltar a tentar fazer só o 2.1, professor. 2.1, claro, mas qual é a dificuldade aqui no 2.1? Não é só para verificar, professor. Ah, tá, tudo bem. No 2.1 tu tem que fazer um desenho, né? A Não, eu já tenho aqui resposta o é um coisa, o desenho do desenho. manual. Oi? Eu já tenho aqui o desenho do manual, professor. Ah, tá. Quando quiseres continuar, fala, tá? Eu vou pegando aqui as outras coisas enquanto isso. E, Paulo, tu pensa em morar em Portugal, cara? Em princípio, sim, professor, para fazer a universidade. Ah, que legal. Eu tô indo morar lá mês que vem. Ah, A gente se vê por lá quando você for. eu também, possivelmente, só estarei lá daqui a 2 anos, professor, na Ah, universidade. que... Com certeza, vai dar tudo certo, tenho certeza. Professor, já fiz, professor. Já consegui fazer a 2.1. Agora vou para 2.2. Tá bom.
Professor, já consegui fazer a lineada 2.2. A linha A da 2.2. Perfeito. Para B é a mesma coisa, só toma cuidado com o sinal, tá? Eu acho que na B Sim. não pede para fazer desenho, né? Então não precisa se preocupar com isso. Já está, professor. Ah, que bom. Então vamos para as próximas, né? Sim. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Onde está você? Aqui, beleza. Então tá. Tudo sobre ângulos hoje, né? Me parece bem parecido aqui os próximos. 3, vamos ver a 3. Vou colocar aqui, salvar para mandar para você depois. A figura é a seguinte: ACE é um triângulo equilátero e ABDF é um quadrado. Esse Tá bom. exercício faz-me muita confusão, professor. Ah, é? Vamos ver então por quê. O triângulo e o quadrado estão inscritos numa circunferência de centro O. Determine o transformado do ponto A pela rotação de centro O e ângulo. Muito bem. Ele quer saber onde que o ponto A irá parar depois de se mover todo esse ângulo aqui. Então, novamente, a gente pode se preocupar basicamente com o resto, né? O resto da divisão por 360. Então, se a gente fizer aqui o resto da divisão, bem, deixa eu pôr aqui na calculadora, né? Porque esse tipo de conta é chato. Pode 360, 90 graus. Então, o resto aqui foi 90, tá? Na primeira. 90 graus, ok? Então, se tu pegar, dividir 1.170 por 360, vai dar umas 3 voltas e ainda vai sobrar 90 graus. Significa que o primeiro é essa rotação para 90 graus. Então, o primeiro é B. Certinho, resposta B. Resposta é, o ponto A vai ficar na posição do ponto B. Foi tu que colocou essas respostas aqui? Sim, professor, só que eu esqueci-me como é que eu coiso, professor, porque eu fiz mesmo pelo ângulo reto, professor. Mas eu tinha chegado mesmo a essa de 90 graus, só que eu me esqueci, professor, porque essa matéria também já é muito antiga.
Aham, foi pelo resto, tá? Tu pegou aquele número ali, dividiu por 360 e sobra Sim, 90 quando você faz essa divisão. Então foi isso. sim, Certo? 90 graus. Isso. E agora, para chegar aos 900, também vou fazer aqui por 360, pessoal. Beleza. Então, mas se atenha a procurar o resto, tá? O resto é o que realmente importa. Sim. 1170 dividido por 300. 900 dividido por 360. 180. Professor, já sei porque que o 3.2 é D, porque é 180, professor, e a imagem de A nos 180 vai dar D. É isso aí. Tranquilo, né? Agora 9.3, 900 a dividir por 360. Professor, o 3.3 é o ponto E, porque vai dar 270. E isso aqui são 0 graus em A, 90 em B, 180 em D e 270 em F, ou seja, 240 em E. Exato. Agora, o 3.4 menos 1530 a dividir por 360. Também já entendi porque que é o F, professor, na 3.4. Porque Ah, é? terá que ser, porque o resto vai dar um ângulo reto. Logo, depois o número é negativo. Logo, terá de ser 2, 3, 4. Terá de ser o F por causa disso. Exato.
Fácil por enquanto, né? Sim, professor. Então tá. Mas isso aqui Vamos. do último, professor, eu acho que não consegui fazer porque nesse tive mesmo dúvidas, mas vou voltar a tentar fazer. Na 1080. Ah, sim. Eu já sei qual foi sua dúvida. A sua dúvida é porque não houve resto. Não vai ter resto. Quando tu pega 1080 e divide por 360, perceba, não vai dar resto. Hum. Isso significa que ele acaba voltando para o mesmo ponto. Ou seja, a Então resposta ali é A. é o A. Exato. Só isso. Beleza? Sim, professor. Bom, mas nós temos, vamos ver aqui. Professor, então quando o resto passa dos 270 graus, posso afirmar que o ponto dele é a origem, que nesse caso que é o A. Quando o resto é zero, né? É isso que acontece. Não, professor, quando passa dos 270 graus, o resto quando passa dos 270 graus, posso afirmar que o ponto dele, por exemplo, aqui é o A, por causa Nesse disso. exemplo seria o A, né? Mas aqui é porque ele não colocou pontos ali naquela região. Mas poderia ter um ponto ali naquela região, né? Poderia ter um ponto aqui, aqui, aqui. Ele só não colocou por uma questão de conveniência, eu acredito. E também pelo fato, né, de que não é bem conveniência, né? É por causa das figuras geométricas que estão aqui, né? Como tem um triângulo e um quadrado, nenhuma causou pontinhos aqui, né, nesses lugares. Mas poderia ele ter colocado, por exemplo, um octógono, como na questão anterior, e daí teriam pontos aqui, né? Para se marcar ângulos. Como não teve, daí você poderia dizer que é o A sim, tá? Sim, professor. Tá. Então, vamos pegar o próximo aqui. Tá acabando já os exercícios. Vamos ver aqui. Rotação. Então, e colocar. Deixa eu salvar também. Certo. Tá falando sobre ângulos e coisas assim. Ah, um fato bem interessante, né? Se você coloca uma figura geométrica dentro de um círculo, você tem que lembrar que quando você tem um ângulo aqui com a origem, é o mesmo ângulo que a figura fecha aqui em cima, né? Então aqui é 60 graus. Da mesma forma que aqui ele está indicando que é 60 graus. E também o fato, né, que quando a gente tem figuras geométricas assim, tu tem aquilo que a gente chama de ângulo externo, né? Então Sim, se professor. ali dentro é 60, aqui é 120, né? Então tem que lembrar disso também. Agora, o fato de ser 60 aqui te obriga a todo o ângulo externo aqui ser 300, né? Beleza? É só tu fazer a lógica, né? Se aqui é 120, como eu havia dito, aqui é 180, porque é meia volta, 180 mais 120 é 300. Beleza? Sim, professor. Tá bom. Vamos ver o que ele está falando aqui nessa do triângulo aqui. Seja um triângulo, bem, eu acho que tudo que precisa está aqui, né? Que você não pôs na foto. Considere a rotação de centro de ângulo generalizado αn, que transforma C em B. Então o C vai lá para o outro lado, né? Só que isso teria que estar dentro de um círculo. Caramba. Indique em graus dois possíveis valores para a amplitude do ângulo orientado alfa. Provavelmente ele está falando do positivo e do negativo, né? E aí, uma questão como essa, você saberia fazer? Por acaso também tenho dúvidas nesse exercício, professor. Esse aí me parece ser o mais difícil mesmo. Ah, muito bem. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Vamos pensar. Temos que colocar esse triângulo dentro do círculo, né? Eu acho que é isso. Porque só existem essas rotações quando as figuras estão dentro de um círculo, né? Para a gente poder associar a rotação do círculo. Só que figura é essa, né? Isso aí é um triângulo isósceles. Esse triângulozinho aqui, por exemplo, é um triângulo equilátero, né? Como é que a gente vai colocar isso ali dentro? Ah, é
que talvez tu precise mandar uma foto melhor, tá? Eu não tô conseguindo enxergar os cantos da pergunta ali, Vou daí mandar, talvez. professor. Vou mandar agora. Vou mandar Beleza. agora mesmo, professor. Acho que essa está melhor, professor. Essa aqui eu acabei de mandar. Tá, agora sim. Agora entendi melhor. Tá falando do centro A ali. Agora ficou melhor. Então, zero é a rotação de centro A. Então, o centro é no A. Então, a gente, quando for colocar, quando for fazer esse triângulo aqui, eu vou fazer um triângulozinho isósceles parecido aqui, ó. O centro do nosso triângulo deve ser no A, né? E eu acredito que as pontas devem ser em alguma coisa desse triângulo ali e tal. Eu acho que ele deve encostar aqui, né? Assim. Só que o centro não tá no A. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. É mais ou menos isso, né, Paulo? Sim, professor. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Agora parece que o ponto A tá no centro. Muito bem. Daí, ele está querendo que a gente rotacione o ponto B e transforme ele em C. Muito bem. Ocorre que a gente precisa descobrir quais são esses ângulos. Né? Eu não sei nenhum ângulo. Sem saber os ângulos, a gente não vai conseguir fazer rotação nenhuma, né? Sim, professor. E aí, tu sabe como encontrar esses ângulos? Eu acho, professor, que é através da fórmula da trigonometria, não? Alguma forma de trigonometria, mas qual em específico? Hum. Porque esse triângulo aí, a princípio, não é um triângulo retângulo, né? Sim. Então, acredito eu que o melhor caminho seja utilizar. A fórmula da tangente. Não. A tangente a gente utiliza também em triângulo retângulo. Só que isso aqui não é um triângulo retângulo a princípio, né? O que a gente tem que fazer aqui é a lei dos cossenos. Lembra da lei dos cossenos? Não, professor. Por A acaso lei está dos... aqui, professor, por acaso essa lei está aqui no manual, só que está fora do programa. Aqui o único jeito que me parece ser óbvio para obter o ângulo é a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos ela é parecida com a lei de Pitágoras, tá? Então, um lado ao quadrado, vamos chamar aqui de A ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, mais duas vezes AB cosseno do ângulo entre eles. Tá bom? Sim, Essa é a professor. lei dos cossenos. Então, note que você tem todos os tamanhos aí, ou seja, você tem A, tem B e tem C. Só quem você não tem é o ângulo, né? Então, vamos dizer que esse ladinho aqui é o Azinho, esse é o Bzinho e esse é o Czinho. E tu queres encontrar esse θ aqui. Então, nós estamos buscando esse θ. Ok? Então, agora o que nós temos que fazer é colocar os números. Então, vai ficar 5 raiz de 3 ao quadrado, igual a b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá bom? Então, agora, resolvendo essa conta, tu consegue encontrar o ângulo θ. E aí, consegue encontrar o ângulo θ para mim? Resolvendo essas continhas aí? Sim, professor. Legal.
Professor, por acaso eu não consegui. Não, não consegui Números encontrar o fracionários. cosseno? Não, Tudo professor. bem. Ó, o que vai acontecer aqui já, evidentemente, né, é que algumas coisas se cortam. Por exemplo, esse 5 corta com esses dois 5 aqui. Todos eles estão ao quadrado e são 5, né? Então vai ficar 3 igual a 1 mais 2 vezes o cosseno de θ. Tá bom? Só um Professor, jeito eu rápido de... Oi, diga. não entendi de onde é que surgiram os dois uns. Porque tu vai simplificar, tu vai cortar aqui, eles não estão diminuindo, eles estão cortando, tá dividindo todo mundo por 5 ao quadrado, entendeu? Ah, Aí ok. dividindo todo mundo por 5 ao quadrado, 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado dá 1, certo? Sim, professor. Certo, então tá bom. Daí aqui, esse 2 vai para o outro lado, vai ficar 1 aqui igual a 2 cosseno θ. Então passa o 2 para o outro lado, fica 1 meio igual ao cosseno de θ. E aí, qual é o ângulo que faz o cosseno ser 1 meio? O cosseno, o ângulo é o cosseno de 45. Não, 60 graus. 60 até, sim. Isso. Então, acabamos de descobrir que o ângulo ali é 60, tá bom? Sim, professor. Muito bem. Então aqui é 60. 60 graus. O que é um tanto curioso. Porque, né, daí vai sobrar 120 para cada um, dá 60. Isso não é equilátero. Tô pensando aqui se faz sentido essa resposta, tá bom, Paulo? Mas eu acho que é isso. Acho que é isso. Professor, eu também Oi, posso Vitor. verificar aqui nas soluções do livro, para ver se é 60 graus. Uhum. Página 38, exercício 4. Ele diz, professor, que o alfa Não, é não, não, menos... não. Eu não estou dizendo que a resposta é 60 graus. Eu estou dizendo que esse ângulo aqui em cima é 60 graus. Assim. Não é a resposta. A resposta vai ser outra coisa. Mas é que não faz muito sentido ali ser 60 graus. Bem, eu já te dei umas dicas aqui. É que a gente tem que finalizar a aula, tá? Sim, Mas a princípio é por lei dos cossenos que tu vai encontrar os outros dois ângulos também, tá bom? Eu tô sim, achando um professor. pouco estranho ser 60, mas talvez eu que esteja errado mesmo e seja 60. Então faz o resto da conta pensando que é 60, tá bom, Paulo? Amanhã a Sim, gente professor. continua, beleza? Sim, professor. Tá bom, meu amigo. Até amanhã. Valeu. Ok, com licença, professor.